No último dia 2 de dezembro, a internet brasileira quebrou. O ex-presidente Lula foi no podcast Podpah e deu a maior audiência da história dos podcasts brasileiros. Agora, o que isso significa? É simples, a comunicação na internet está mudando. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre os podcasts, sobre como os políticos estão descobrindo isso e como as pessoas estão trocando os meios tradicionais cada vez mais pela internet, pelo YouTube, para se informar. É o vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bom? Muito obrigado pela audiência, pela participação e presença de vocês. Muito obrigado aos mais de 650 inscritos no canal. E se você está conhecendo o canal agora, muito obrigado, se inscreva, comente, curta o vídeo e ative as notificações. Você que já conhece, aquele pedido que eu sempre faço, indique para um amigo, para uma amiga, para também conhecer o canal. A entrevista do ex-presidente Lula no Podpah, que é um podcast criado em setembro de 2020, comandado pelo Igão e pelo Mítico, teve mais de 3 milhões de visualizações até a data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, até essa data. Estou gravando esse vídeo no início da semana. E 310 mil menções no Twitter, ou seja, essa entrevista do Lula quebrou a bolha um pouco da política e dos podcasts. O Podpah, que foi o podcast que o Lula deu entrevista, ele é o maior podcast do Brasil. Então, até a data que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 4,42 milhões de inscritos no YouTube e seus vídeos geraram mais de 391 milhões de visualizações. É muita coisa. É maior que a audiência de muitas emissoras de TV. E o que são os podcasts? Os podcasts, na verdade, eles tiveram um crescimento vertiginoso durante a pandemia. Eles são programas de entrevista. Alguns têm uma longa duração, então são praticamente sabatinas de 2, 3 horas, 4 horas, e alguns são menores, alguns são de 40 minutos a 1 hora. Atualmente existem centenas deles e alguns desses superam tranquilamente a audiência das emissoras de televisão e de outros veículos como rádio, como a própria internet, os sites noticiosos e rede social, e principalmente eles falam para um público que esses outros veículos não atingem mais, que são jovens. Então, de um tempo para cá, é natural que a classe política esteja descobrindo os podcasts. Então, por exemplo, até o Ciro Gomes criou um podcast dele, que é o Ciro Games, que é um nome até bem bolado, né? O pessoal do marketing do Ciro foi bem criativo nessa. E nesse podcast ele fala um pouco, ele fala da sua plataforma política, dos problemas do Brasil, das soluções que ele pretende dar. E também fala de games, fala de jogos, entrevista influenciadores. E a opção do Lula em ir para o Podpah foi uma opção estratégica. O Podpah ele é um podcast que ele fala para um público que é semelhante ao público do ex-presidente, ou seja, fala para jovens, mas fala para jovens de uma classe C e D. Então são assuntos mais ligados a esse público, né? O Podpah ele leva muito pessoal ligado a funk, ao rap, enfim, cultura mais popular, que alguns outros podcasts não fazem isso, tem um perfil mais classe AB. Então a estratégia do Lula de ir nesse podcast, no Podpah, foi muito boa. E a ascensão dos podcasts e o sucesso da participação do Lula no Podpah está mostrando o seguinte, que a comunicação na internet está mudando, não só para políticos, para a população em geral. Aquele formato antigo de lives, de postagem em rede social, está virando a página. Então você tem que ter um certo grau de interatividade, um certo grau de falar a mesma linguagem do seu público, que a rede social, com aquele modelinho pronto de ficar utilizando ali minhas realizações, hoje é dia não sei do que, aquilo já está ultrapassado. E as lives estão ficando ultrapassadas, as lives no Facebook. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não sei se foi proposital ou não, mas a entrevista do Lula foi numa quinta-feira, no mesmo horário da live semanal do presidente Jair Bolsonaro. Os dois vão ser provavelmente adversários na eleição do ano que vem. Então, olha o que acontece. Enquanto o Jair Bolsonaro e o Lula estiveram online ao mesmo tempo, estiveram concorrendo ao mesmo tempo na internet, a live do presidente Bolsonaro tinha 8.800 espectadores. O Lula, na mesma hora, estava com 175 mil espectadores simultâneos. Ou seja, tinham de um lado quase 9 mil pessoas assistindo e no outro 175 mil. Uma diferença brutal, não é? Agora, isso eu não sei se tem a ver também só com um modelo ou tem a ver também que o público, que o Jair Bolsonaro está perdendo o terreno nas redes sociais, se o Lula
está atingindo um público que antes ele não atingia, agora com um podcast está atingindo, enfim. Esse é um grande tema para uma discussão. E você se informa por podcast, você se informa pelo YouTube, ou você ainda é mais tradicional? Você ainda prefere assistir o jornal na televisão, entrar no site, ou você está aberto a essas novas tecnologias? E vou além, outra pergunta para você. Você acha que esses podcasts eles podem influenciar na eleição do ano que vem? Ou eles vão ser só uma coisa mais passageira e com o tempo a coisa se assenta e as pessoas vão continuar se informando pelos meios tradicionais? Eu acho que não. Eu acho que o podcast e os meios digitais vieram para ficar. Deixa aí sua opinião no comentário, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.